Começa falando. Olá pessoal, bem-vindos de volta. Oi. Tudo bem? Comemos muito. Olá. Tá na hora de começar a trabalhar, certo? Chega de enrolações. Porque o tema hoje é bom, hein? O tema preferido de Diane, direito constitucional, né? Hoje você vai falar mais do que... Falar horrores hoje. Então tá. Bom, pessoal, para falar de um tema bastante interessante, que é sobre direitos fundamentais em tempos de crise, a gente está com ele, que é graduado em Direito, especialista e mestre em Direitos Fundamentais, doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito de Lisboa, professor universitário, advogado, membro da Academia Brasileira de Direitos Humanos. Recentemente lançou seu livro, Direitos Fundamentais em Tempos de Crise Econômico-Financeira, pela editora Lumen Juris. Felipe Arade Miranda, bem-vindo, professor. Olá. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado por estar aqui compartilhando do seu livro com a gente, que na verdade é fruto de uma tese de doutorado, não é isso? Isso, é uma parte da minha tese de doutorado. Uma parte que já tem 700 páginas. Pois é, mais ou menos. Imagina a tese inteira, né? É isso aí. Bom, o título completo do livro é Direitos Fundamentais em Tempos de Crise Econômico-Financeira. O retrocesso social como garantia de efetividade dos direitos. Não é isso? Isso, um tema polêmico, né? Como que começou para a gente chegar nesse título? Vamos entender. O que motivou o senhor a iniciar essa pesquisa? Qual foi a pergunta que deu início a tudo isso? Qual foi o contexto que o senhor estava? Como que aconteceu para a gente entender? Porque retrocesso é uma palavra que a gente já começa a se... Diane, ela já tomou um gole de água, mas... Então, mas foi provocativo mesmo. Como que foi isso? Para vender mais, né? Lembrando que se você quiser comprar o livro, é só entrar no site da editora, não é isso? www.lumenjuris.com.br. Beleza? Entra lá e adquira o livro. E você vai saber mais agora, querido ouvinte, com o nosso professor, como que foi que isso aconteceu. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui nesse dia compartilhando com vocês um pouco desse trabalho, que foi um trabalho do qual eu dediquei quase 7 anos da minha vida. Meu Deus. E... Não era nem nascido. Nem eu. E eu fui para Portugal fazer um mestrado em 2008, quando estourou a crise econômica mundial aí desse século, e a minha ideia era fazer o mestrado em outro tema, tanto é que eu fiz a minha dissertação em Direitos Fundamentais, mas relacionado a outro ponto de estudo. Mas vivenciei isso durante o período que eu tive lá, a ideia da crise, o impacto que essa crise, quando se diz em crise, basicamente se fala em escassez de recurso econômico, né, e recurso financeiro nos cofres públicos, e eu vivenciei isso e vi como isso impactava os direitos fundamentais, em especial aqueles que dependem de recursos do Estado. E quando eu defendi a minha dissertação de mestrado, o meu orientador me convidou para o doutorado e já me convidou com essa proposta de tema para pesquisar. E foi uma questão desafiadora, porque era no auge do problema. A União Europeia intervia de maneira intensa no orçamento de Estado português, enfim, impondo alguns limites, e os constitucionalistas estavam questionando a constitucionalidade dessas exigências de mecanismos internacionais, até contestando mesmo a própria ideia de soberania do Estado, enfim. E eu já vendo que o Brasil caminhava num rumo não tão bom com relação às suas políticas econômicas, eu falava assim, acho que essa crise vai chegar no Brasil. E se eu começar a escrever antes, pode ser que eu tenha um trabalho feito aí no momento em que ela chegar. Na verdade, ela chegou antes do lançamento do livro,
Mas, basicamente, esse foi o contexto que me levou a pesquisar sobre esse tema. Aquele livro que a gente fala, aproveitou o momento para vender, né? Mal sabe que 7 anos atrás Ele já viveu o objeto de pesquisa dele. Sim, É verdade. verdade. Então começou lá na crise em Portugal, que foi aquela crise que a gente via muito há um tempo atrás. É bom explicar um pouco qual que foi essa crise, né? Isso. E aí você começou a sentir isso? Foi o convite do seu professor? Ou isso aconteceu antes? Foi do mestrado para o doutorado que você falou, né? Durante o período que eu estive lá no mestrado, que foi de 2008 até E aí você janeiro conseguiu viver isso na pele. Isso era o assunto do momento sendo discutido não só sob a ótica do direito constitucional, mas a crise impactou as diversas áreas do direito. O direito do trabalho, o direito econômico, o direito constitucional, o direito internacional, enfim, só se falava disso. Mas eu fui com uma proposta de pesquisar um outro tema e não me desvirtuei disso. Mas quando recebi o convite para o doutorado, logo já recebi o convite sugerindo, a sugestão do meu orientador foi para fazer pesquisa nesse campo da crise, e eu já estava, de certo modo, animado com isso, animado não pela crise, mas animado pelo tema, que era muito desafiador naquele momento, e encarei. E foi difícil, para te ser sincero, foi difícil. E como que foi essa tradução? Assim, como que você pegou o contexto social e trouxe para dentro do livro? Beleza, direitos fundamentais, mas quais são os direitos? Todos os direitos? O senhor fez uma seleção? Como é que foi esse processo? Existe, de certo modo, e agora já fazendo uma abordagem um pouco jurídica, porque não consigo fugir do lado jurídico, porque o livro é técnico. Sim. Mas a doutrina costuma separar, de certo modo, os direitos chamados direitos de liberdade dos direitos sociais. Falando a grosso modo, seriam direitos onde o Estado estaria obrigado a não fazer algo, e relacionado aos direitos de liberdade, e direitos que o Estado estaria obrigado a fazer alguma coisa. Em resumo, costumam se resumir falando em direitos de liberdade e direitos sociais, fazendo referência a uma obrigação de omissão do Estado, em que o Estado não deve fazer, ele deve ficar quieto, e obrigações que o Estado tem que fazer. Eu até traço esse marco no livro dizendo que a crise impacta, sobretudo, aqueles direitos em que o Estado tem obrigação de fazer alguma coisa, porque é ali que depende de recursos financeiros para que o Estado faça. E quando há uma crise dessa natureza, ou seja, uma crise econômica e financeira, são nos direitos que exigem esses recursos que são impactados diretamente. Agora, há uma ressalva no livro que não só os direitos sociais são impactados pela crise, né? Pelo momento de crise. Sobretudo eles, mas de maneira geral todos os direitos exigem que o Estado faça algo, até mesmo chamados direitos de liberdade. Mas a gente poderia resumir aí em direitos sociais, dando exemplo de direitos sociais para que fique mais claro, né? Saúde, educação, segurança, saneamento básico, a própria previdência, que é um assunto em destaque aqui no Brasil, né? Sim. Então, basicamente são esses direitos em que o Estado tem que ou te entregar algo, ou pagar para que você tenha algo, ou fornecer um serviço. Basicamente é isso, ou te dá um medicamento, ou te paga uma pensão para que você compre algo, ou te fornece um serviço de saúde, um tratamento X. Uma consulta, por esse exemplo. trabalho foi desenvolvido em Portugal. O senhor falou algumas coisas em relação à saúde, saneamento básico. Não me parece um problema de um Estado europeu. Como que foi transportar isso e cair aqui no Brasil, onde você tem um país de dimensões continentais, onde você tem problemas tão absurdos, uma Constituição robusta e dinheiro que não temos. Então, como é que foi trazer a tese de lá para cá? Isso impactou? Você já fez pensando na situação brasileira? Como é que foi essa importação? Legal. O livro é totalmente compatível com o nosso direito. Ele foi escrito pensando na nossa Constituição e na nossa sistemática jurídica. Eu até, entre a defesa da tese e a publicação do livro, fiz as devidas adaptações que eram necessárias para o nosso direito, então foi 100%, ele é compatível com o nosso direito brasileiro. Embora também a verdade seja muito semelhante ao direito português. Há uma semelhança muito grande, em especial com relação ao direito constitucional e aos direitos fundamentais. Mas, de fato, respondendo a sua pergunta, os problemas que Portugal passava em momentos de crise eram
pequenos comparado aos nossos momentos de normalidade aqui. Me parece que nós vivemos uma crise constante. E de normal, o Brasil há muito tempo não é, né? O normal é ruim, né? Normalmente. Mas é interessante porque às vezes a gente fala que não tem dinheiro e de fato não tem dinheiro. Não precisa ser necessariamente um momento de crise para que não haja dinheiro. Porque um dos pressupostos básicos da economia é que não há dinheiro suficiente para pagar por todas as necessidades individuais. Sempre alguém vai ter uma necessidade onde será inviável pagar aquilo para todas as pessoas. Então, costuma-se dizer que sempre há dinheiro e nunca há dinheiro. Sempre há dinheiro para alguma coisa, sempre existe dinheiro para alguma coisa, mas nunca há dinheiro para tudo. Então, esse é o grande paradoxo existente entre o que de fato constitui a crise. Uma das questões que eu abordei no trabalho e tive que partir de um pressuposto é o que é a crise, né? E a crise é quando você tem mais obrigações do que recursos para suprir aquilo. Porque não necessariamente um estado pobre vive crise. O estado rico pode ter crise, desde que haja menos dinheiro do que aquilo que é necessário para que ele custeie aquilo que está previsto na legislação. E acaba que o país acaba sentindo, dependendo de onde tira esse dinheiro, né? Da distribuição que acontece quando tem uma crise. Isso é uma questão interessante. Basicamente é aí o cerne da tese. Porque embora se fale em retrocesso, e não sei se já poderia entrar nessa questão, mas quando se fala em retrocesso, muitas vezes o brasileiro já pensa como algo ruim, mas não necessariamente é ruim, porque você pode retroceder numa área para expandir em outra, que naquele momento se torna prioritária. Então imagine que um momento onde há um grande número de desempregados num país e há uma migração, por exemplo, do sistema privado de saúde, dos planos de saúde para o SUS, por exemplo, onde as pessoas começam a cancelar os seus planos de saúde. Às vezes é necessário aumentar os recursos financeiros da área da saúde e isso vai ter que sair de outro lugar. Então vai acabar implicando em retrocesso em outras áreas, mas só retroage em uma para expandir na outra. Então não necessariamente o retrocesso em si é ruim. E até o título diz, o retrocesso como garantia de efetividade. O que não dá é não fazer nada em momentos de crise, onde reconhecidamente não há recursos financeiros e o Estado não faz nada, simplesmente presta um péssimo serviço de saúde. Eu costumo até dizer na tese que há um estelionato eleitoral, um estelionato legislativo, porque o nosso legislador e, de maneira geral, o Estado brasileiro promete coisas onde ele já sabe que ele não vai conseguir cumprir. É um grande problema. O judiciário está falando algumas empresas de saúde aí por causa disso. É só meter a caneta, o cara tem que cumprir a obrigação e não tem dinheiro para isso. Exatamente. Arad, é porque... Eu posso estar fazendo uma pergunta, talvez, que eu deveria saber. Não. O meu professor de constitucional, mas... Já dedurou que eu fui professor. Quando tem essa redistribuição, por exemplo, tem que ter algo justificado, alguma coisa do tipo? É porque eu tenho a ideia de, sei lá, de uma mudança de lei, por exemplo. Tem que ter um tipo penal novo, um novo artigo. Tem que ter uma justificativa que, em tese, acaba não tendo, né? Uma motivação daquela nova inclusão de algum artigo. Quando tem essa redistribuição, em momentos de crise ou não sendo em crise, tem que ter uma motivação justificativa para isso? Sim, eu defendo que sim, claro. E com toda certeza. Tem de maneira válida? Não. Imaginei. Não. Mas uma questão que é importante, isso deveria ser ensinado de maneira geral. Aliás, eu venho defendendo há algum tempo que o direito constitucional fosse ensinado nas escolas. Qualquer pessoa deveria ter conhecimentos básicos. Aliás, já aproveitando aqui, nem vou dizer só com relação ao direito constitucional, mas direito do consumidor, direito do trabalho, noções básicas. Um adolescente faz 18 anos e sai do ensino médio e começa a trabalhar e não tem ideia de quais são os direitos dele. Isso é uma questão de cidadania, né? Não só o direito constitucional, aí falando sobre o que faz um vereador, um deputado, um prefeito, quais são as obrigações de cada um deles, mas em especial algumas questões importantes do direito. Mas uma das coisas que o brasileiro, de maneira geral, não sabe é que existe uma lei anual chamada Orçamento do Estado, onde ali é discriminado o que... é verdade. Onde ali é discriminado o que cada uma das áreas tem para gastar. Então, esse orçamento pode, eventualmente, expandir numa área ou encolher em outra. A questão é que existe uma outra lei paralela a isso,
que impõe obrigações ao Estado. O SUS não fornece tudo, porque, como eu disse, nós temos, fazendo uma analogia com a saúde, nós temos necessidades ilimitadas. Pessoas vão recorrer ao SUS se não houvesse um rol de procedimentos que o SUS custeia, pessoas iriam recorrer pelos mais diversos motivos, todos justos, não quero nem entrar nessa questão, podem ser motivos justos, mas é impossível que o Estado pague tudo para todo mundo, porque necessidade vai haver, e recurso para isso não há. Então existe uma outra lei, um ato normativo que discrimina, por exemplo, quais são as obrigações que o Estado tem que ter a título de saúde. A questão importantíssima do trabalho é que o Legislativo muitas vezes não destina dinheiro suficiente para todos aqueles procedimentos que é a obrigação do Estado. Então, impõe-se ao Estado uma obrigação e depois não enviam os recursos suficientes para tornar efetiva aquelas obrigações. Então, assim, a questão é, por que retroceder, por exemplo? O motivo, os motivos podem ser vários, e eu até convido o ouvinte aí a ler o livro, né? Mas, por exemplo, se previamente já fica determinado que é impossível eu fornecer em condições de igualdade, porque isso é um pressuposto muito importante dentro do Estado, não pode haver privilegiados, tem que haver uma igualdade. Se o Estado reconhece que não consegue prover um determinado procedimento em igualdade de tratamento para os brasileiros que dependem daquele procedimento, bom, nós temos que fazer alguma coisa. E aí, professor, você está sugerindo então que como não tem condições de prover de maneira igualitária, tira isso? Não necessariamente, porque se for algo essencial, nós vamos ter que tirar de outro lugar para que haja um provimento de igualdade. O que tem que haver em tempos de normalidade e em tempos de crise é uma efetividade dos direitos. Uma pessoa tem que confiar no Estado. Nós não confiamos, infelizmente. Se a gente precisa eventualmente de um tratamento público, e o sistema público, me deixa ser justo aqui, ele atende muita gente, tá? Muita gente. Não é um caos total, é uma coisa que de certo modo funciona. E a distribuição de remédios do SUS é muito eficaz. Pois, então assim, nós não podemos também falar que está tudo errado. Não, o Estado brasileiro tem um sistema muito grande de saúde, mas a questão que eu coloco é, nós confiamos nisso? Nós temos a garantia e vivemos em paz de que se eventualmente a gente precisar de um remédio X, como você disse, a gente vai na farmacinha do SUS e vai encontrar? Não é bem assim. Não, a gente não pode confiar. Só que ainda quem tem uma condição financeira melhor pode comprar, né? Pode comprar. Mas aquele que não tem condições fica sujeito a essa eventualidade. Quem tem condição financeira deveria ser um cliente, digamos assim, um usuário do SUS, um beneficiário do SUS. O SUS é universal para todos. Para todos. Não né? é para condição. Não é porque você tem plano de saúde que você não pode usar. E deveria ser assim, mas não dá. Por isso que existem os planos. Não dá de quem não tem condição e acaba indo por SUS por falta de opção. Porque isso aí é uma outra discussão. Né? Se eu entendi... Se deveria ser universal ou não. Me ajude a entender. Vamos lá. A gente precisa, então, a sua tese defende que o retrocesso de alguns direitos são garantias de outros direitos. Retrocesso é sempre algo que remete à perda. Sim. A diminuir, a retirar. Sim. Então a gente estaria falando aí em reter alguns serviços do Estado brasileiro com relação à população de alguns serviços que ele presta para poder garantir outros. Quais seriam os que seriam retirados e quais seriam os que seriam... Legal. Essa pergunta eu não tenho condições de responder. Até porque seria injusto da minha parte eu dar a minha visão individual dizendo que deve ser retirado dos outros. No que é polêmica. Não, é uma questão de justiça. Não, eu acho que é o representante do povo que, diante de um cenário fático qualquer, pode identificar isso. Aliás, já digo desde já, o juiz é o que menos tem condições de identificar isso. Porque o juiz não representa ninguém, o juiz não tem critérios técnicos para decidir onde deve retroceder e onde deve expandir. São os poderes políticos que, munidos de dados técnicos, podem tomar esse tipo de decisão. Agora,
Uma questão interessante para falar dos direitos sociais é que, por exemplo, dentro do orçamento do Estado, existem despesas obrigatórias que o Estado deve necessariamente fazer e despesas discricionárias, onde é uma opção do Estado realizar aquela despesa ou não. Opção entre aspas, tá? Eu só quis simplificar, mas o próprio nome discricionário remete a isso. Dentre as despesas obrigatórias está, por exemplo, o pagamento da dívida pública, o pagamento de salário de servidor público, pensões e etc. Dentro das despesas discricionárias estão saúde e educação, por exemplo. Então, assim, se eventualmente o Estado gasta mais do que ele poderia e ele fecha o ano em déficit orçamentário, isso é convertido em dívida pública e no ano seguinte ele tem a obrigação de pagar essa dívida como despesa obrigatória. E aonde sai o dinheiro? Necessariamente do lado de cá. Quando a gente vê falando assim, tem corte não sei aonde, ou contingenciamento orçamentário, o que é isso? São coisas distintas, tá? Mas porque houve uma polêmica recente aí com relação a isso. Mas se corta dinheiro da saúde, se corta dinheiro da educação, é porque eventualmente não existe para pagar. Porque despesas obrigatórias, obrigatoriamente, devem ser feitas, e você tem que tirar necessariamente da discricionária para que seja cumprida uma lei de responsabilidade fiscal. Só que se você tira dinheiro de uma área X e não adapta as obrigações do Estado àqueles recursos que estão disponíveis, é uma receita para o fracasso. Então, assim, se torna cada vez pior. Eu costumo dizer... Um ciclo, né? Um ciclo. E eu costumo dizer que o direito constitucional, de maneira geral, é uma crítica que eu faço ao direito constitucional, já não tem relação ao livro, aliás, eu nem faço essa crítica no livro, mas o direito constitucional, de maneira geral, ele perdeu a racionalidade, ele tem contrariado a natureza das coisas. Um orçamento não é expansivo. O orçamento, por natureza, ele expande em momentos de abundância e retrocede em momentos de crise. E aí vem uma doutrina fazendo uma incorporação errônea, dizendo que, por exemplo, os direitos sociais são regidos por um princípio de proibição do retrocesso, que é o que tem imperado por aí. Só que dizer que é proibido retroceder, repito, é contrariar a natureza do próprio fundamento daquilo. Não tem como nem prever se vai ter... O famoso imprimir dinheiro, né? Mais ou menos seria essa a solução para quem diz que não pode retroceder. Isso é um absurdo total. É negar a realidade, né? É negar a realidade, é negar a natureza. Acha que resolve com uma lei, com uma decisão. Que é isso que tem acontecido. Tem que suprir a necessidade, ou então estoura algum caso famoso na mídia, acontece alguma coisa, qual que é a solução? Beleza, vai lá, faz uma lei e resolve a situação. Como se fosse surgir o dinheiro para poder tapar esse buraco. Porque assim, dentro da casa da gente, tá lá, uma família que tem uma renda de uns R$2.000, tem um filho. Eles têm que pagar seu transporte. Vamos fazer uma analogia tosca, exatamente, muito tosca. Mas a analogia é boa. Já peguei a sua analogia. Eu tenho que pagar meu ônibus, moradia, alimentação, meu Uber, a escola do menino, ou se eu não pago escola, eu tenho um material que não cai do céu, tem comida, tem uma vida normal. Mas vamos supor que isso tudo está planejado, cabe tudo dentro está do planejado, orçamento. Beleza, mas aí eu tô com o meu orçamento aqui apertado, vivendo que realmente são... Quem vive nessa condição hoje no Brasil são heróis, são pessoas muito criativas, deveriam ser ouvidas para aulas de educação financeira, porque realmente é um milagre. Muita gente. E surge algum imprevisto. Por exemplo, a criança é alérgica a alguma coisa. Fudeu, porque um remédio, se for esperar do SUS, a criança morreu. Porque é muita documentação, eu já passei por isso. Nem já todos utilizei têm o SUS, né? um remédio, nem todos têm. Mas realmente eu sou um defensor do SUS, porque o que eu participei, o que eu vi, funciona. Sim. Mas eu demorei 1 ano para conseguir. Né? Se fosse para morrer, eu já teria morrido. E mesmo assim, as famílias têm que se adaptar. Se não é a família, é o governo. Né? O governo não quebra, né? A União não vai quebrar, não existe. Tira dinheiro da onde, faz o quê, corta do quê? Porque para mim é muito mais político, né? Minha visão. Vamos supor.
pessoal, estamos em crise, né? Papai, mamãe, filhinho sentam em casa e falam, ó, estamos em crise, vamos ter que parar de alguns luxos, corta o presunto, corta o iFood, corta tudo e tal. Quando você corta, um vai ficar puto, a criança vai fazer birra e tal. ruim. É a mesma coisa na política. Claro, é ruim. Porque se o administrador público tá lá, ele abre lá a planilha dele e tal e fala, ó, vamos cortar da área tal. Amanhã já tem protestozinho, subiu a hashtag fora não sei quem, e aí começa aquela confusão toda. Agora, então, o governo não pode fazer nada. É exatamente isso. Veja Porque que o cara quer se reeleger, o partido pressiona. Veja que tem uma outra opção que você não considerou. Esse pai de família pegar um empréstimo no banco. Que aí Mas isso é postergar um problema, porque alguém vai ter que pagar esse empréstimo no banco. E quando a gente vê o Brasil fechando em déficit orçamentário gigantesco, da forma que tem sido nos últimos anos, essa dívida pública será cobrada de alguém. E entra uma outra questão importante, que eu acho que a gente nem deveria aprofundar muito, mas é a responsabilidade com as futuras gerações. Porque como nós temos condições hoje de imputar às futuras gerações uma responsabilidade para que ele pague os nossos benefícios de hoje, sabendo se esses benefícios eles concordariam em pagar ou não? Será que a gente não pode enxugar um pouco? E quando eu digo enxugar, não é necessariamente, repetindo, tirar do mais pobre, não é essa a questão. Por vezes nós temos que tirar de um privilégios de alguém durante um determinado momento, para que o básico ou algo que seja considerado mais importante seja suprido em condições de igualdade e de uma maneira que gere a confiança do cidadão brasileiro. Então é uma questão assim, o retrocesso tem que ser desmistificado, isso não é um paradigma. É prudência, né? Uma política de prudência. Na verdade, Burke, um filósofo conservador, já falava isso, que a sociedade conservador não reacionária, tá? A sociedade atual, ela está em um grande acordo com a sociedade passada e com a sociedade futura, com a população futura, passada e futura. Nós temos que, no mínimo, conservar, manter o pouco que funciona. Se a gente não conseguir entregar uma organização melhor para a sociedade futura, mas pelo menos vamos conservar o que a gente recebeu e passar para frente. Sim, isso é uma política de conservar. Então, o conservadorismo, que é muito mal falado. Não, mas tem total mal interpretado. Né? Tem suas mas é isso. muito... É porque muitas vezes o discurso de dizer que é contra o retrocesso, ele é atraente, ele é bonito. É você, entre aspas, levantar uma bandeira de que você é a favor dos necessitados. Mas não necessariamente é isso. Às vezes você prejudica ele. É impopular. Mas veja que às vezes você defender que não possa haver um retrocesso é você manter ele numa situação pior do que aquela que ele estava. Porque haverá menos recursos para aquelas áreas X ou Y. É como se eu falasse assim, eu vou dar aumento para todo mundo, mas não tenho condições de pagar o salário de ninguém. De que te serve? Ter aumento e não receber o salário, ou continuar recebendo o seu salário em dia durante um tempo até que seja possível conceder o aumento? É um assunto muito delicado, igual você falou de protestos que tem, hashtag fora. Não sei, é difícil nós aqui falarmos, sabe? É uma realidade diferente. Eu acho que é o que a Arad falou. Cabe aos políticos decidirem e analisarem todos os dados. Mas eles são representantes do povo, sim, cara. Não, mas o que eu quero dizer... Não vai dar certo. Qualquer coisa que mexer tem problema. Não, lógico. Qualquer lado vai ter algum grupo que se beneficia por isso e vai se sentir prejudicado. Mas o que eu tô falando é que sempre é difícil, numa discussão, em qualquer lugar, a gente chegar em consenso. Por exemplo, qual que é o ramo que tem que tirar? Não sei se é ramo que eu posso falar. Mas onde qual que eu tiro? Área, qual que é a área que eu tiro determinada quantia, sabe? E qualquer área que você tirar, vai ter gente que vai pra rua falar que não pode. Política, porque é questão por isso que eu falo, só que o político ele não quer esquemar. Então ele fica remediando pra baixo. Eu não critico tanto, que eu tô querendo dizer que eu não critico tanto quem vai na rua ser contrário. Porque, querendo ou não, sempre quando a gente é afetada... Quando não é a massa de manobra, defendendo algum interesse. Só para fazer uma conexão com o que você falou, aí entra aquela ideia de fundamentação que eu disse que não ocorre. Sim. Porque deveria ter uma argumentação por trás dessa retirada, uma argumentação racional. Porque, repetindo, não é qualquer retrocesso que está ok. Não, esse retrocesso deve funcionar
no linguajar jurídico, de acordo com uma restrição a direitos fundamentais. E ele está sujeito a uma série de testes, como é o caso da proporcionalidade, que vai analisar se de fato aquilo que está sendo retirado, existe um bem maior em ponderação para ser alcançado. Então, a fundamentação deve existir justamente com um papel de convencimento para aquelas pessoas que estão sendo atingidas conseguirem perceber que, embora isso seja retirado no momento, há um outro benefício sendo alcançado. E aí o que se não pode é implementar, por exemplo, um discurso de retrocesso e conceder privilégios e privilégios e privilégios a outras classes. O aperto tem que ser para todos, consegue entender? Então, se num momento você retira algo de alguém e concede privilégios a outro, você pode até, num momento de controle de constitucionalidade, de fiscalização da constitucionalidade daquela lei que retroagiu, dizendo, olha, não há fundamento suficiente para isso, porque você está retirando aqui sob o argumento de crise econômica, mas tem dinheiro para pagar outras coisas que constituem privilégio. Exemplificando, militares e civis devem ter uma previdência, pelo menos mais parecida, com critérios. Você quer entrar na reforma da Previdência, né? Isso aí eu não vou Você veio armado para entrar na reforma da Previdência. Não pronuncio. Vamos sintetizar para o nosso ouvinte. O professor veio aqui com a proposta, o doutorado dele foi sobre limitações de direitos fundamentais em tempos de crise econômica e financeira. Quais direitos? Os direitos sociais, que são diferentes dos direitos de liberdade. Que também podem ser afetados, mas não na mesma medida dos direitos sociais, né? Certo? Isso, professor? Sim. Os direitos de liberdade, exemplificando rapidamente para o ouvinte, por exemplo, você tem direito a um julgamento justo, penal, você só pode ser preso agora, depois do trânsito julgado. Isso é mais fácil para o Estado manter em tempos de crise econômica. Mas é mais difícil para o Estado manter, agora eu já vou usar aqui o exemplo de Portugal para entrar no próximo assunto, 12º, 13º e 14º salário para aposentado, porque é um direito em que o Estado tem uma obrigação de fazer, prestar algum tipo de serviço ou, no caso, um benefício, né? Agora, professor, exemplos práticos. O senhor viveu num país em que passou por uma crise muito grave econômica e direitos sociais lá foram cortados. O senhor pode falar um pouquinho para a gente de um exemplo prático da sua tese, né, que o senhor chegou a viver isso? Legal. Bom, como você bem disse, pensões, aposentadorias foram cortadas. E isso gerou uma questão jurídica gigantesca sobre a ideia de direito adquirido e etc. Mas eu vou citar um exemplo aqui do Brasil, porque eu ainda tenho receio, embora tenha escrito o livro, eu ainda tenho receio de falar em retrocesso e as pessoas interpretarem mal essa fala. Mas veja o que aconteceu no Brasil. Nós entramos num momento de crise e, independentemente de ser bom ou não, o Brasil aprovou uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que congelou o orçamento da saúde e da educação durante 20 anos. O valor disponível anualmente para a área da saúde, por exemplo, e para a educação, estão congelados, não pode haver aumento, durante 20 anos. E aí eu pergunto uma questão que eu digo relativa à natureza das coisas, à realidade. O salário dos professores e dos médicos ficarão também congelados por 20 anos? O preço dos medicamentos serão congelados durante 20 anos? Eu posso garantir que haverá uma mantença no número de beneficiários do SUS ou que isso não vai aumentar? Não vai haver uma migração de pessoas de plano particular para ser atendidos pelo SUS? Será que novos medicamentos não chegarão no mercado e que haverá uma necessidade de disponibilizar isso no SUS? O que eu digo é que garantia existe de que o orçamento da saúde pelos próximos 20 anos, já não são mais 20 anos, mas enfim, pelos próximos 20 anos, vai ser o suficiente para pagar aquelas obrigações definidas hoje. E o problema nem é esse. O problema não está aí. O problema é que, além de congelar o orçamento, o poder público brasileiro vem incluindo novos procedimentos e novos procedimentos no SUS. Isso é bom, não é ruim. Às vezes um novo procedimento deve sim. Eu não quero parar a inclusão de procedimentos, mas se eu incluo um novo procedimento de saúde, por exemplo, que é novo e é importantíssimo para o tratamento de saúde das pessoas,
eu vou precisar tirar de outro lado, porque o orçamento está congelado. Se isso é bom ou ruim, é outra discussão. Mas foge à natureza das coisas, é contrariar razões naturais, lógicas, você querer acreditar que o orçamento definido hoje e que será aplicado pelos próximos 20 anos serão suficientes para garantir de maneira igualitária aquilo que a população necessita. Então, assim, é uma receita para o caos. Alguma coisa tem de errado. Ou a gente amplia o orçamento para que seja suficiente para pagar tudo isso, ou nós vamos ter que adaptar aquilo que o Estado fornece. Se tem os imprevistos, o que faz, né? E um orçamento tinha que o até coronavírus, por exemplo. Pois é. Surtos específicos que ninguém planeja. O orçamento deveria ter um planejamento para... A ideia da PEC do teto dos gastos, né? Na época do Michel Temer era: vamos colocar um teto, o orçamento não vai explodir, vamos garantir que o que vai sair vai ser no mínimo igual ao que vai entrar, aquele mesmo exemplo que ele está usando da casa. E logo após isso aprovaremos a reforma da Previdência, uma reforma robusta e que vai tirar do gasto obrigatório um dinheiro, e esse dinheiro que vai, entre aspas, sobrar, vai poder ser incluído nessas áreas sociais, de saúde e de educação, enfim. A PEC do teto é meio que isso, né? Vamos ter um orçamento... Sim, mas veja... A gente pode... 0 a 0, não no déficit, né? Legal, mas veja, a gente pode discutir isso. Só que quando se fala em não retrocesso, isso sai de cogitação. Exatamente. Tem que ter... Se você acredita que possa haver retrocesso, é possível discutir se vale a pena manter a PEC dos gastos ou não. Mas se você acredita numa proibição de retrocesso social, só existe uma alternativa, que é fazer dívida pública e aumentar o orçamento porque não garantir os direitos da população não pode ser uma hipótese. Todas as vezes que eu chegar no SUS para fazer um tratamento de câncer e se não tiver vaga, haverá violação de direito fundamental e isso não vai ser admitido nunca. Não pode ser admitido. Não pode. Todas as vezes que eu tiver direito a algo, e aí entra até uma questão interessante e fundamental, que é o próprio conceito de direito, né? Direito é aquilo que eu posso exigir. Não é aquilo que me dão de favor. Porque se eu chego num lugar e não tenho o tratamento que eu possuo direito, que eu tenho direito a ele, eu posso exigir isso judicialmente. O juiz vai determinar que o Estado forneça. A questão é, se eu tenho direito a tudo e não recebo nada, o juiz vai determinar tudo e não vai haver dinheiro para pagar tudo isso. É uma questão racional. Se eu posso discutir se a PEC deve ser mantida ou não, desde que, se a conclusão dos representantes do povo, que analisam e da sociedade de maneira geral, for pela mantença da PEC dos gastos, eu tenho que retroceder. Não adianta. Não tem matemática. Me parece lógico. Pela matemática, simples. Simples, é lógico. Pela matemática, simples. Mas isso não vem acontecendo. 0, né? E na minha cabeça existe, sim, uma hierarquia de como é que eu digo? Básicas. De necessidades básicas que a pessoa tem. Então, tipo assim, saúde. Bom, é óbvio que saúde é algo que não se deve... Tem tantas pessoas que dependem da vida. A AIDS, por exemplo, o Brasil cuida muito bem. São 700 mil portadores do HIV que recebem medicamento. Até uns anos atrás as pessoas morriam por isso. Então, isso sim é algo que a gente pode discutir. Daí você pega o orçamento da União, e a gente está numa época de início de ano, que é quando todo mundo discute isso, que ganha as manchetes de uma forma muito fácil, né? Abre concurso e começa gastos do servidor público e tal, e querem mexer nisso e está dando problema e tal. Você vê, poxa, não tem dinheiro. Então, quando não tem dinheiro, eu corto aquilo que, aspas, é supérfluo, ou que eu posso dar uma freada e continuar com isso depois, e exigir e garantir aquilo que é saúde e educação, cara. É como se, fazendo a analogia da casa que você falou, sim, é como se eventualmente eu tivesse uma emergência com meu filho e eu, ao invés de tirar ele do colégio, eu tirasse o plano de TV a cabo. É uma questão lógica. Existem prioridades. O meu filho vai continuar no colégio, ele vai ter todo o tratamento de saúde que é necessário para ele, mas eu vou tirar a TV a cabo. Exatamente. Entendeu? O que é um absurdo é você manter a TV a cabo e tirar o seu filho do colégio. Que é o que, ao meu ver, acontece. Muitas vezes acontece. Que é o que acontece. Porque quando corta a TV a cabo, tem gente que reclama. Isso, mas esse retrocesso a gente não pode aceitar.
esse retrocesso que tira o essencial para dar o acessório, nós não podemos... Mas de repente tirar aspectos, entendeu? Porque existe muito desperdício. Eu estava vendo que parece que o SUS desperdiçou em medicamentos de alto risco não sei quantos milhões. Ou seja, é uma incompetência do funcionário? Não sei. Também do servidor. De administração pública que deve ser fiscalizada. Outra coisa que tem que se discutir também é a burocracia do Estado brasileiro. Também concordo. Saiu uma reportagem super recente da revista Exame, do portal Exame, enfim, dizendo que o Brasil gasta 5 horas e meia para realizar um procedimento, né? Ou seja, ele qual for, é uma média. Então, assim, isso é dinheiro, porque é funcionário, é papel, dá um tumulto também, entendeu? Comparado com os países da coisa. OCDE, o Brasil gasta 3 a 4 vezes mais horas por ano para uma empresa de baixo patamar informar o fisco o tanto que ela tem que pagar, realizar procedimentos tributários, entendeu? Em vez do empresário estar produzindo riqueza, prestando serviço, ele está perdendo tempo, literalmente, são mais de 1.000 horas por ano, gasta com pagamento de imposto, esse tipo de coisa, assim. Nem sabia, não. Exatamente. Tem procedimentos que tem deslocamento, aí gasta carro, gasta gasolina, gasta funcionário, aí abre concurso e tal. Então, a burocracia, ela é algo que pode ser discutido, é um problema sério. Que é um problema muito sério e é caro. Então, você está falando de burocracia, às vezes, para o SUS. Por exemplo, você tem lá uma guia para você conseguir um remédio. Aí você tem que conseguir em 10 dias. No 11º dia não é mais aceito. Gente, mas tá... Eu entendo, prazos existem, tem que ser cumpridos. Mas o câncer vai sumir no 11º dia, o cara tem que fazer tudo de novo, outra consulta, outra papelada, outro... De repente fica ali protelando, tem que pegar um ônibus e ir pro posto de saúde que é não sei aonde. A gente lembra como que funciona, tem que preencher que o uma país papelada quando eu fiz, eu tive que preencher vários papéis. Com carimbo de 2 especialidades de médico, são coisas que... E aí, o tempo necessário, às vezes, passava 2 dias. Tem um prazo, né? Então, tipo assim, um tumor não vai sumir por causa de 2 dias. Você vai fazer toda a documentação para obedecer um prazo. Né? Às vezes não consegue. Gente, você tem que entender que o Brasil é muito grande. Então, às vezes, a pessoa desloca... Ela tem que pegar um ônibus para ir para estar na fila de um posto de saúde 4 horas da manhã para pegar a senha que eles distribuem senha. Entendi. Então é muito complicado e isso gasta dinheiro. Aí entra na nossa discussão aqui. É um dinheiro que era para estar sendo investido para garantir direitos que está sendo desperdiçado com funcionalismo público. Então, que está como os gastos obrigatórios. Que está como gastos obrigatórios. Sim. Porém, mal geridos. A Venezuela é melhor que a gente em relação à burocracia, gente, pelo amor de Deus. Então, isso é um problema. A burocracia é um problema sério. A burocracia é um problema sério, mas é algo que se corta dinheiro. Colocando. Parece que o João Dória, quando prefeito de São Paulo, estava querendo botar tudo online. Ele criou quase uma confusão, porque tinha gente que era carimbador e ia perder o emprego, ia perder a função. Muita gente vai perder Entendeu? a função. Velha, tem gente na Câmara que tem salário pra furar papel, gente. Sério? Não é salário de estagiário, não. É salário 2, 3 mil reais pra furar papel e marcar número de páginas. Significa que é o dinheiro público mal investido. Alguns quarteirões daqui tem gente ganhando dinheiro pra fazer isso. Denúncia, sabe, né? Mas sério, a questão é que a gente pode colocar também a burocracia. Não sei se o senhor chegou a abordar isso de alguma forma. Não, mas o Brasil gente, é muito dinheiro. E eu presenciei, meus olhos viram um dinheiro sendo absurdamente desperdiçado com burocracia. Em um indivíduo, vamos multiplicar isso por 209 milhões de brasileiros e a gente se assusta com o resultado final disso. Em resumo, o Brasil tem um legislativo que legisla de maneira irresponsável, um executivo que mal administra e um judiciário mais irresponsável ainda, que impõe obrigações da qual o executivo não estava preparado para custear. Então, assim, é a receita do caos. É uma loucura. Tentando suprir agora, o que o outro fez. De certa maneira, só o fato de estar aqui já ouvindo essas críticas me faz ter um pingo de esperança. Coisas que não existiam há pouco tempo, enfim. Então, assim, eu acho que a gente caminha num processo de melhoria. E a questão é discutir isso de maneira madura, saber que para enfrentar problemas existem remédios amargos,
Como é o caso da reforma da Previdência. Também não vou entrar no mérito aqui se foi boa ou ruim, mas o fato ela foi feita. Isso é um retrocesso? Claro que sim. Eu conheço pessoas que vão ter que trabalhar mais antes de se aposentar. Isso é bom? Não, é amargo. Isso não é bom. Mas dói, né? Isso dói, mas isso é uma espécie de responsabilidade com as futuras gerações. Aquele acordo, né, com as gerações futuras. Sim, é um acordo com as gerações futuras. Nós não podemos endividar o Estado perpetuamente, sendo que essa conta vai chegar em um momento. Professor, em relação à responsabilidade do judiciário nesses tempos de crise econômico-financeira, nós precisamos de uma jurisprudência da crise? Não. Parecido com Portugal? Não. Seria uma... Bom, em Portugal, acho que ele fez o dever de casa. O Abner fez o dever de casa. Você fez o dever de casa, Abner? Que bom, isso é bom. Me passou no WhatsApp. Abner sabe de tudo. Abner não me Não passou vai no falar pra WhatsApp. ele. Eu gosto de economia só, mas... Não, sou curioso. Só. É porque existem dois conceitos aí do que seria a jurisprudência de crise. Em Portugal, teve pessoas sustentando uma aplicação anormal do direito em momento de emergência. Seria um direito paralelo que seria aplicado em situações de crise em contrariedade ou pelo menos em sobreposição ao direito normal. Isso eu considero um absurdo gigantesco. Nós não podemos nunca flexibilizar a justiça e achar brechas aonde não existe. Agora, o que meu livro diz, e essa é a grande questão, é que o sistema jurídico normal, o atual, a forma como a teoria dos direitos fundamentais é trabalhada, permite que haja restrições aos direitos sociais, assim como existe restrição aos direitos de liberdade. A liberdade não é absoluta. Eventualmente, em uma situação ou outra, o legislador está autorizado a editar uma lei que restringe a sua liberdade. Da mesma forma que ele tem que ter poder para restringir um direito social qualquer. Mas, repetindo, não é isso que eu tenho visto na jurisprudência brasileira. Eu tenho visto a incorporação de um conceito alemão de proibição do retrocesso social, uma má importação, porque se você recorrer à doutrina alemã e ao que aconteceu nos tribunais constitucionais, no Tribunal Constitucional Alemão, não é o que está sendo aplicado aqui. Aqui nós já temos decisões, inclusive do Supremo Tribunal Federal, onde diz que não há hipótese de retrocesso social. Que qualquer tipo de retrocesso, mesmo sob o fundamento de equilíbrio orçamentário, de crise econômico-financeira, não é admitido. Bom, se não é admitido, eu gostaria que ele respondesse, então, como acertar as contas públicas do Brasil. Porque o que eu posso dizer é que o retrocesso naquela área não se justifica porque os prejuízos causados com a lei são maiores do que os benefícios alcançados. Isso é um fundamento completamente diferente. Mas dizer taxativamente que é proibido retroceder contraria a natureza das coisas. Isso é um absurdo gigantesco. Esse pessoal do direito tem uma dificuldade com a aritmética básica, né? Esse negócio de oferta e demanda. É a nossa discussão anterior. Vamos colocar... Aumenta a demanda, diminui a oferta. Colocar matemática na grade do bolso. Mas eu acho bolso. que a questão disso tudo é porque o clamor social acaba influenciando muito. E acaba que os direitos sociais sempre são afetados, assim, muitas vezes são afetados, sabe? Aí eu acho que a influência que eu não julgo essa influência, não tô falando que é errado, mas eu acho que sempre quando há retrocessos nos direitos sociais, e sempre de forma frequente, há um clamor que não, isso não pode acontecer. Mas... Aí é como se fosse... Não sei se dá para entender o que eu tô falando. Não, eu estou entendendo e veja, eu faço parte desse clamor de certo modo. Porque eu acho que o Estado brasileiro não encara o retrocesso da maneira que deveria encarar. Porque ao mesmo tempo que a gente retrocede em umas áreas, não retrocede juridicamente, normativamente, tirando, só para fazer exemplo, tirando procedimentos no SUS, não é essa a questão. O Brasil não retrocede assim, ele retrocede no orçamento, coisa que é pior. Gera aquilo que eu chamei de estelionato legislativo, porque você mantém um direito que é impossível de ser realizado na prática. Mas o Estado brasileiro corta a verba dali, só que concede benefícios diversos em outro lado. Mas... Isso é um absurdo, entendeu? Nós perpetuamos uma desigualdade social. Exatamente. E a gente vê ainda discursos hoje em dia de classes pleiteando mais privilégios e mais privilégios e mais privilégios. Sempre aliás, são classes esta muito... semana eu estou disposto a não entrar em debates políticos aqui, mas esta semana, ontem ou hoje, foi aprovado no Senado Federal um fator que revela nitidamente o que nós estamos falando, que é o plano de saúde para filhos de
de servidores. Sério isso? Enfim, depois entraremos nessa Não, questão. mas tá vendo, gente, Mas, gente, então a gente deixa pessoas sem Mas aí, atendimento no Atestar de SUS. competência do Deixa eu Estado. pegar Não, então pera, esse... deixa eu só- Então, é essa questão que eu tô falando. Eu acho que acaba. Não é que eu acho certo, mas eu entendo chegar e falar, não pode ter um retrocesso em direitos sociais, porque acaba acumulando tanto que a população já tá surtando, a população carente, que eu quero dizer. Sim. Que é beneficiada com as questões sociais. Porque vem de outro lado, galera que já tem muito recebendo mais. Então, e querendo ou não devia ser influenciado por clamores sociais, mas a gente sabe que sempre há uma influência do clamor social. Então, eu acho que por isso que acaba tendo decisões agora nesse sentido, sabe? De não pode retroceder os direitos sociais. Então, com base nisso aí, eu queria saber da sua opinião do seguinte. Só se tem retrocesso quando você tem alguma coisa, né? E aqui no caso, quando nós temos direitos. O senhor acha que o Brasil é um país de muitos direitos? Acho, tenho certeza. Na teoria, né? Muitos direitos. Isso é um poucos problema? Porque quando temos muito direito, a gente vai ter que falar de retrocesso para poder bancar isso. Nós não Nada temos dinheiro. prestado. Olha, Então, se eu você acho- cria plano de saúde para filho de não sei quem, se você vai criando direitos, o Brasil você tem- vai criando a inviabilidade de poder O Brasil- atingir isso. Sim, o Brasil tem um extenso rol de direitos. Eu, particularmente, você me perguntou a opinião, vou começar a dar opiniões pessoais. Eu acho a Constituição brasileira muito ruim nesse sentido, de garantir muito mais do que o poder público poderia cumprir, entendeu? E ao lado que ela garante, ela promete muito, nós temos uma certa classe da população brasileira normalmente associado ao Estado, que tem privilégios absurdos. Alto escalão, né? E é privilégio porque o privilégio se caracteriza quando outros servidores, por exemplo, do mesmo órgão, e que às vezes exercem uma função tão importante quanto, não recebe aquilo que uma determinada classe recebe. Qualificação parecida. Às vezes qualificação até maior, de um corpo técnico e que recebe um salário ou que não tem os auxílios e o que seja, como uma determinada classe. E é interessante também que quem concede privilégios são pessoas que detêm um poder decisório, né? Que concedem a ele mesmo. Então, assim, é aquela história, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Então é basicamente isso que a gente vive no Brasil, é um problema sério. Agora, um dos erros que eu imputo ao constitucionalismo moderno, e isso eu estou voltando à crítica que eu faço ao direito constitucional, é achar que colocar um direito na Constituição muda tudo. É claro que ele é muito importante, mas a Constituição, ela quis assumir, de maneira geral, eu não digo a nossa, o constitucionalismo mundial, geral, ele quis atribuir à Constituição uma função tão importante de resolver os problemas da sociedade, que tirou da própria sociedade a capacidade de resolver os seus problemas. Quando o Estado promete, por exemplo, saneamento básico, e de fato ele promete e ele, de certo modo, fornece isso também, as pessoas perderam a capacidade de varrer a rua na frente da sua casa. Responsabilidade, né? Entendeu? Sempre esperando alguém resolver o seu problema. Alguém não, o Estado. O Estado. Porque o Estado atraiu para si essas funções todas. Então, quando você vê uma quantidade gigantesca de direitos, dizendo, por exemplo, que a saúde é para todos, ela é gratuita e universal, que o ensino público brasileiro é gratuito e para todos, o ensino, por exemplo, médio e fundamental é inclusive obrigatório, o superior é para todos, nós temos começado a ver cotas aqui dentro, você promete coisas que na verdade não são para atingir a finalidade social, o bem-estar social, são para manter privilégios. Quando uma pessoa tem condições de pagar uma mensalidade de uma universidade, de um curso X, numa universidade privada, e ele ocupa uma vaga no público, ele retira de uma pessoa que não tem condições de pagar, e isso, o fato dele retirar não é só o problema dele retirar a oportunidade de outra pessoa, é que ele enriquece, porque ele poupa aquele dinheiro que ele tinha condições para gastar em outra coisa. Então, assim, é uma Constituição que, de certo modo, ela é bonita. Muita gente usa ela num sentido de que, nossa, ela é perfeita, ela é feita para o cidadão, é a Constituição cidadã, mas é uma Constituição que mantém privilégios. O Barroso fala, com as ressalvas da atuação dele como ministro, mas eu acho engraçado isso, que a nossa Constituição só não traz a pessoa amada em 3 dias, mas o resto promete tudo.
Mas eu ouvi uma vez, quando eu comecei no direito, um professor falando que se o mundo acabasse e sobrasse a Constituição brasileira em cima de uma mesa, ia vir um alienígena olhar e falar: meu Deus, que sociedade perfeita. Maravilhosa. Maravilhosa. Mas é isso. Mas Portugal essa é a é crença. assim? Portugal é cheia de... Você que viveu Portugal durante muitos anos. Não, Portugal é um estado que tem direitos sociais tal como o nosso, mas eles têm um excesso de responsabilidade, como, por exemplo, de imputar pagamento em hospitais públicos e ensino público. Ensino público em Portugal, de maneira geral, para quem pode pagar, paga. Isso é justiça, porque você tem dentro da universidade, eu fiquei na casa de um amigo lá, um casal capixaba aqui, que foi fazer o doutorado, e eles matricularam a filha no colégio, na creche da universidade, que a gente estudava. E por ele ser estrangeiro, ele pagava o valor máximo do que eles chamam de propina. Não é a nossa propina aqui, é a mensalidade de lá. Sei. Em Portugal chama propina. Mas eles pagavam o valor máximo de propina por serem estrangeiros. Essa creche é pública. E dentro da sala da filha dele, estudava, por exemplo, a filha do reitor da universidade, na mesma sala, mas também a filha da faxineira da creche. A filha da faxineira não pagava absolutamente nada. A filha do meu amigo pagava o valor total e a filha do reitor também o valor máximo. Ou seja, todos tinham a mesma oportunidade. Cara, não parece difícil Não fazer parece, isso. não parece. Mas o discurso Pô, para tem você... uma tabela do Excel que você na faz. teoria, porque Mas na Brasil prática, sempre não. veja, o Brasil... Mas é por causa do jogo de muitas dessas interesse, reformas gente. lá em Portugal, se eu não me engano, é um partido de esquerda, não sei se é Partido dos Trabalhadores Português ou Comunista Português, mas muitas dessas reformas foram no tempo de um partido que a gente consideraria aqui de esquerda e tal. A nossa esquerda aqui, meu, que é fica pegando fogo. A verdade é essa. Entramos no É viés. só lacrar, Teológico. quer lacrar e imprimir dinheiro. Mas repetindo, deixa de ser. o que eu tenho visto, o discurso é bonito. É claro. Quando eu chego, eventualmente, não faço isso, mas se eu entro numa sala de aula e digo, eu quero universidade de graça para Nossa. todos. É bonito, é bonito. encantador. Qual que é mais fácil falar? Não, vamos fazer uma reforma de Mas não tem previdência. responsabilidade por Vamos tirar trás o seu disso, nome do consegue Serasa. entender? Não, e tirando que Qual que é mais fácil de ouvir? já é até... Vou tirar o nome do Serasa, é Um maravilhoso. fala, eu Já vou tá tirar o esquecido seu nome do disso. Serasa. O outro fala, então, você vai ter que trabalhar mais pra se aposentar. É, Qual que é mais fácil de ouvir? É. Pô, tem discurso coisas que são mais muito fáceis de mais ouvir. simples de ser feito. É isso. Verdade. Mas Professor, remédios são amargos, o né? senhor vê esperança pro Brasil? Vejo. A médio prazo, pelo menos. Aonde eu não sei, mas eu vejo. Não, tô Ah, brincando, eu vejo sim. Não, sério, mas a gente vai ver antes de morrer, É, se a gente vai ver morrer. isso. Não, Eu tô falando espero sério, tô falando sério. Eu espero que sim. Parece uma coisa tão distante, mas será que não acontece alguma coisa pra gente Olha, começar nós a ter uma esperança de nós ver o estamos nosso aqui- filho, de repente? Nós estamos aqui Neto. dentro de uma sala com pessoas discutindo esse tipo de assunto, trabalhos sendo publicados. Dentro das universidades começa a haver uma discussão de maneira mais responsável, reflexões sobre o direito têm sido feitas. Hoje a população sabe o nome dos ministros do STF. Pois é. Então, assim, de certo modo é um processo gradativo. Eu gostaria que ele fosse mais consciente, porque me parece um pouco irracional esse processo, um pouco mais maduro. Eu gostaria que o processo fosse um pouco mais sincero, porque é muita coisa mentirosa sendo espalhada de maneira geral, Exatamente. discursos sendo espalhados maliciosamente. Então, assim, eu acho que nós estamos num caminho. Eu espero que ninguém estrague esse caminho no meio, porque é possível que a gente não sabe o que vem no Brasil para frente. Pessoas trabalham para estragar isso. Existem pessoas Sim, que trabalham contra o Brasil e O caos é muito lucrativo. o caos é lucrativo para muitos. Então, assim, eu espero que ninguém consiga estragar esse processo que nós estamos vivendo. Eu vejo com bons olhos o que nós estamos passando. E, enfim, eu até já tive muita desesperança e vontade, inclusive, de deixar o nosso país. Hoje não tenho mais vontade nenhuma, eu quero acreditar e trabalhar para melhorar isso daqui. E, portanto, estou disposto a ficar e Assumir nossa trabalhar. responsabilidade. Mas assumir as nossas responsabilidades como cidadão mesmo. E eu acho que, de maneira geral, tenho visto muitas pessoas fazendo isso. Legal. Inclusive vocês, parabéns. Obrigado. A gente também tem esperança de passar, de repente, para as pessoas que não têm acesso. A gente costuma
em alguns momentos falar isso aqui. O direito é muito complicado para quem não é do meio. Até De pra repente, gente já é complicado. a gente vai falando de algumas coisas que parecem normal e tem gente que não faz a menor ideia do que é segunda instância, por exemplo, que é uma coisa que a gente estava discutindo aqui. Então, se de alguma forma a gente conseguir traduzir isso para uma linguagem mais simples e fazer com que a pessoa participe e tenha vontade de mudar, né, e participe do dia a dia político do país, a gente consiga ver alguma mudança daqui para frente. Bom, pessoal, a gente discutiu hoje aqui com ele, professor Felipe Arade Miranda. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Ele está lançando o seu livro. É o primeiro livro, professor? Não, tem outros. Escondendo. Que é o livro Direitos Fundamentais em Tempos de Crise Econômico-Financeira, pela editora Lumen Juris. Você pode adquirir o livro pelo site www.lumenjuris.com.br. Tá com 5 pontos lá, né, agora. Inclusive, agora está com 50%. Espero que quando o podcast seja... Aí o cara tá ouvindo em 2025, já mudou lei, já estamos todo mundo rico. Já tá na oitava. Aí eu li e falo, nossa, esse professor foi um vidente. Amém. Gente, até mais, obrigado, Quem até a próxima. Felipe Arade, acha ele nas redes sociais, né? Isso aí. Acha. Só procurar. Procura. Bom, gente, obrigado. Até a próxima, professor. Valeu. Muito Obrigado.